Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 7 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Combates intensos na região de Kharkiv. Em Kupiansk, que fica nessa província de Kharkiv, a Ucrânia está dizimando russos que estão tentando voltar a ocupar a cidade. Operações nas infraestruturas de retaguarda, vou relatar aqui também para vocês. As forças em combate na região de Kharkiv estão enfrentando conflitos de alta intensidade nesse momento. Há relatos de concentração de tropas e unidades de drones com o objetivo de alterar as linhas atuais e buscar o controle de Kupiansk, é o que os russos estão fazendo, tentando pelo menos. Para acompanhar as atualizações sobre as estratégias militares e o desdobramento no fronte, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais e faça os seus comentários. Agradeço a vocês. Eu já tinha falado para vocês ontem, inclusive, de que a linha de frente, de uma maneira geral, vamos dizer, o teatro de operações, ele está paralisado. Existem alguns pontos, só para recordar isso, existem alguns pontos em que existem combates intensos. Por que o resto está paralisado? A Rússia não consegue avançar. Então ela tirou tropas de determinadas regiões, onde a coisa está quieta, para a sorte, inclusive, dos militares russos que estão naquelas regiões, e até para os ucranianos, que não há baixas, apenas alguns duelos de artilharia, mas não há avanço de tropas. Eles estão mandando essas tropas para, exemplo, Kupiansk, Pokrovsk, lá a região de Zaporizhia, mas também não estão conseguindo avançar. Então são as 3 ou 4 regiões que eles estão forçando a barra. Constantinivka, que eu estava esquecendo, né? Então que eles estão forçando a barra, mas sem sucesso. Porque é aquilo que eu já falei para vocês, eles estão com tropa mal preparada, pouca munição, pouca logística. Esse é o grande problema. E com muitas deserções, inclusive entre o que é chamado reforço, que é tirado das outras regiões, que está vindo para avançar nesses combates, eles não têm conseguido, né? Então, eu vou começar aqui falando sobre essa dinâmica de combate ali na região de Kharkiv, Kupiansk, né? O uso de drones. Os drones, na realidade, que estão prevalecendo na guerra. Se não fossem os drones, a Ucrânia não desenvolvesse essa tecnologia de maneira inteligente, inclusive já usando a inteligência artificial e os drones terrestres, ela estaria com problemas. Porque quando o Trump assumiu, ele abandonou a Ucrânia e continua abandonada, né? Diz que vai mandar 400 milhões, mas não sei o quê, o Congresso aprovou, mas até agora nada. O comandante ucraniano Yuri Butusov, ele é da 3ª Brigada da Guarda Nacional, Brigada Khartia, o nome da brigada, descreveu o cenário dos conflitos em torno de Kupiansk. Ele foi identificado, ele não é o comandante da brigada, ele é comandante de uma das unidades da brigada. Ela foi identificada uma concentração de recursos e sistemas não tripulados com a intenção de romper as atuais linhas de defesa ucranianas. Existem dificuldades logísticas para a manutenção de posições, é claro, na margem direita do rio Oskil, na província de Kharkiv. Tudo isso, porque para eles chegarem a Kupiansk, eles têm que passar pelo rio Oskil. E eles não atravessaram nunca o rio Oskil, apenas alguns infiltrados, há tempos atrás que eu relatei para vocês. Eles nunca estiveram dentro de Kupiansk. Movimentações de reforço são observadas principalmente quando as condições climáticas limitam a operação de drones e monitoramento dos russos. Segundo o comandante, unidades como a número 68, é uma divisão, foram posicionadas próximo a uma localidade ali chamada Liman-Persky. Não confundir com Limansk lá do leste da Ucrânia, ali na província de Donetsk. Esse é Liman, daí é mais uma palavra, Pershi. É Limansk primeira, né? É uma vila, essa localidade. A estratégia atual envolve a integração de drones com artilharia pesada para isolar áreas de conflito e buscar vantagem tática. O controle da cidade de Kupiansk ele segue como um dos pontos centrais das operações na área. Apesar das condições do terreno que podem favorecer a ocultação de infantaria, as defesas relatam estar mantendo
a estabilidade das posições na linha de frente, ou seja, os russos não estão avançando, não estão conseguindo e estão sendo dizimados. Eles mantêm ali também as famosas, não apenas infiltrações, que não estão conseguindo, mas também as famosas formações de carne, né? Perspectivas estratégicas dessa brigada Khartia, né? O comandante Alexander Pilnenko indicou que as operações ativas devem continuar durante o período de verão. O foco de atenção inclui as áreas de Zaporizhia, Pokrovsk e a direção de Konstantinovka, Druzhou. Ele já falou, ele deu uma geral sobre o teatro de operações, o comandante dessa brigada. Então, são as regiões que também estão sendo atacadas constantemente. A manutenção de Kupiansk é considerada prioritária e um desafio estratégico significativo para ambos os lados. Estrategicamente, para eles poderem ter um avanço significativo, os russos eles precisam da cidade de Kupiansk. Nunca conseguiram, né? Mas isso continua sendo um desafio, que eles têm tropas chegando ali para reforçá-los, tal como naquelas outras regiões que eu citei agora anteriormente para vocês. Agora vamos falar um pouco, saindo de Kupiansk, essa é a situação hoje lá em Kupiansk, combates constantes e intensos. As forças ucranianas indicam a existência de reservas no leste também, que chegaram, né? Porque eles perderam muita gente lá, especialmente na região de Pokrovsk, onde operam diversas unidades, incluindo o batalhão Azov, que continua lá já há um bom tempo na região de Pokrovsk. Eu destaquei o Azov aqui porque o Azov é uma peça fundamental, tem tido muito sucesso em recuperar território dos russos, proporciona muitas vitórias para a Ucrânia, e quando os russos que chegam sabem que é o Azov que está lá, que é um batalhão famoso, eles sabem que ele é um batalhão profissional, não são recrutas, os novos têm medo. Então esse enfrentamento psicologicamente já dá uma vantagem para a Ucrânia quando o nome do Azov é citado. A orientação é a manutenção rigorosa das linhas e o monitoramento de alvos na retaguarda estratégica. E, se possível, fazer também a defesa ativa quando existe uma chance, eles avançam sobre as posições russas também. Operações de longo alcance buscam atingir objetivos a 70 a 80 quilômetros atrás das linhas de contato iniciais. Preparações na fronteira norte também são monitoradas, pois qualquer mudança de cenário pode exigir o redirecionamento das forças. E no leste, cidades como Sloviansk e Kramatorsk, já temos falado bastante delas, mas não existem combates intensos lá porque eles estão longe, mas permanecem no horizonte estratégico da Rússia, embora as análises indiquem que limitações temporais para grandes avanços esse ano. Eles têm muitas limitações justamente porque estão a uma distância, tem muitas vilas que têm que passar para chegar lá e não estão conseguindo. E Pokrovsk eles têm que passar, seria fácil, estão há mais de 2 anos e não estão conseguindo. A preocupação com o impacto dos ataques à infraestrutura civil na área da retaguarda. Veja-se que tais ataques têm gerado uma reação de maior coesão popular em torno da manutenção da integridade territorial do Donbass, mesmo entre os moradores que estão muito afetados pelos bombardeios nas suas vilas e nas suas cidades ao redor, pela artilharia e drones russos. O povo ficou mais coeso. Eles não estão indo embora, mas não querem que essa região seja entregue para a Rússia. Muitos acham que estão lá com esse sentimento: se nós formos embora, os russos vão poder ficar. Eles não estão combatendo, mas é um sentimento psicológico que eu achei muito bonito, que dá força, inclusive, ao exército que está lutando ali. Da força ao exército ucraniano, né, que está defendendo as suas posições na região do Donbass, das províncias de Luhansk e Donetsk. Para a gente concluir essa parte esses confrontos no terreno, né, a atuação coordenada, e o uso de tecnologia de drones são essenciais para o atual estado das defesas em Kupiansk e Pokrovsk. A Ucrânia está investindo em drones porque sabe que isso está dando maior capacidade a ela de ter essas vitórias, de retomar o território, mesmo que demore algum tempo. A resistência na região de Kharkiv demonstra a complexidade tática do conflito e a busca pela manutenção das linhas de controle frente ao exército invasor criminoso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam, é importante a participação de vocês.
Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.